Oi, sexta-feira, 22 de maio de 2020. Hoje é um dia histórico mesmo. Não ontem, aquela farsa que até eu caí, né, de uma tentativa de achar que o aloprado presidente da República que nós elegemos e que nós temos lá no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada tinha caído em si, criado o mínimo de juízo para se comunicar direito com os governadores numa reunião sobre um assunto de interesse nacional. Mentira! Davi Alcolumbre é um mentiroso quando disse que era histórico. O João Dória é um mentiroso quando disse que aquela reunião era histórica. Histórica foi a decisão do decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Eu já escrevi, já comentei muitas vezes contra o Supremo e não retiro nada do que eu escrevi. Agora eu digo que Celso de Mello resolveu sair do Supremo, se aposentar dignamente com uma chave de ouro, ao liberar a exibição do vídeo que contém a gravação de uma reunião ominosa de um conselho de governo imoral, e não é imoral porque é pornográfico, não. É imoral por tudo que aconteceu ali, não caindo nas lorotas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do Advogado-Geral da União, Zé Levi Amaral, de que, mostram os trechos, que os trechos, não se deixando levar pela versão estúpida e mais de uma vez modificada, sempre errada, de que o presidente se referia à sua segurança, ao se referir à família e a um amigo que ele nunca disse quem é, e agora veio o Paulo Marinho, o homem que emprestou a sua casa para ele gravar os seus vídeos de campanha, ou simplesmente Fabrício Queiroz, um miliciano, que é mais uma prova de contato da família com GL italiana, né? Bolsonaro com as milícias das favelas, das comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, né? Pois bem, não faltou coragem ao Celso de Mello para isso. O Celso de Mello fez um despacho de rotina, cumprindo o Código de Processo Penal e a Constituição, e avisando a Jair Bolsonaro, avisando ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele tinha no Supremo, lugar a que se destinam ações contra o presidente, queixas-crime de partido político que pediam apreensão dos telefones celulares de Jair Carlos Bolsonaro, seu filho 02. Isso provocou a fúria golpista do general Augusto Heleno Ribeiro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, um general da reserva que participou de um massacre lá no Haiti pelo Exército Brasileiro e agora presta serviços de criado, de quarto, ao presidente da República. Bom, ele escreveu um ofício que foi repetido por Carlos e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, não vice Flávio repetiu também, dizendo que há um risco de estabilidade democrática apreender os telefones do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse: eu não entregarei o meu telefone. O Bolsonaro é macho, né? É macho quando se trata de não ter que assumir responsabilidades, inclusive entregar o celular, né? Pois é, isso aí é uma coisa que merecia uma reação mais dura dos falsos pais da pátria. Os membros dos mais altos poderes da República fora do Executivo. Isso aí é uma ameaça de golpe militar. Eu me lembro muito bem que um general da reserva uma vez ameaçou o ex-ministro Zé Américo de Almeida, lá em João Pessoa, de fazer um discurso na posse de um perrepista, ou seja, de um dos derrotados da Revolução de 30 contra Zé Américo. Zé Américo tinha um filho que na época era general da ativa. E o general Mindelo, da reserva, de uma família também perrepista,
ameaçou fazer um discurso contra o Zé Américo. E eu assisti o Zé Américo ditando um artigo, ele era cego, para a sua secretária Lourdinha, e que ele terminava dizendo: guarde a sua espada enferrujada, general. Ele não falava o L. Guarde a sua espada enferrujada, general Augusto Heleno. Você não é nenhum exemplo de coragem. O Gustavo Bebiano contou, e me parece bastante verossímil, que numa reunião de ministros, ao qual o senhor compareceu como chefe do GSI, no meio da reunião, o Carlos Bolsonaro, que assistia a essas reuniões como se ministro fosse, sendo apenas um vereador no Rio de Janeiro, disse: meu pai, você tem que cumprir a sua promessa de instalar uma embaixada em Jerusalém. E aí o general Heleno, dando uma de macho, disse: calma, Carlos, isso é uma coisa que tem que se considerar, o seu pai pode correr até risco de vida por isso. E desde então, o Carlos se tornou um inimigo dele. E passou a fazer piadinhas assim do gênero. Primeiro, antes disso, já tinha acontecido de ele se sentar dizendo que estava armado no Rolls Royce presidencial em que o presidente ia tomar posse, como se faz tradicionalmente. E o Carlos disse que foi para evitar um atentado contra o presidente, o que chamou o Augusto Heleno de incompetente. Depois, quando foi flagrado um oficial, né, acho que um sargento da aeronáutica com cocaína no avião do presidente, o Carlos tuitou a seguinte pérola: é por isso que eu não uso a segurança do GSI, é muito incompetente, e é mesmo, né? Deixar entrar cocaína no avião do presidente é de uma incompetência atroz. Agora, não é o Bolsonaro que vai ter que punir o Heleno, o Bolsonaro está de acordo com esse recado, é claro. Quem tem que punir o general Heleno são os brasileiros que dizem defender o Estado de Direito, que o Heleno está ameaçando sem ter um canhão. O Heleno é um general de pijama e fica dando uma de candidato a autogolpe, que não é nem um autogolpe, que é o autogolpe do Jair Bolsonaro, né? Pois bem, a exibição do vídeo vem na hora certa, porque já era mais do que sabido que o Moro não mentiu. O Moro não mentiu quando fez as acusações para o Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro confirmou isso a partir do dia em que tentou dar uma resposta a Moro e ao criar provas, como ao mostrar o seu celular ainda não apreendido. Vamos ver se ele é macho mesmo para não aprender. Não vai ser, porque o Augusto Aras, que vai estar se candidatando a ministro do Supremo, e antes disso ele vai mudar o cargo de Procurador-Geral da República para puxa-saco presidencial da República das Bananas do Vale do Ribeira. O Augusto Aras não vai pedir, porque isso não depende do Celso de Mello, o analfabeto, Heleno analfabeto, não depende do Celso de Mello, depende só do empregadinho de vocês, Augusto Aras, petista, conviva de Zé Disseu, né? Pois é. Então, o Augusto Heleno incorreu naqueles, eu já falei aqui, esses golpistas que ficam na frente do palácio, dando bandeirada em repórter de televisão, eles são subversivos. É falso dizer que eles estão exercendo a liberdade de expressão. A liberdade de expressão exerço eu aqui. Eles estão tentando derrubar a República e a democracia. E o Heleno também. Tem que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Agora, esses heróis da democracia no Brasil são todos uns poltrões. Como o Bolsonaro é o grande poltrão, né? Ontem, eu caí na besteira de acreditar que ele realmente tinha criado o mínimo de juízo. E seria na hora certa, né? O Brasil, ontem, teve 1.188, se eu não me engano, mortos em 24 horas, um recorde absoluto, uma amostra de que vamos ter que fazer ainda muito isolamento social para evitar a velocidade do contágio do coronavírus. Agora, não foi nada disso. Foi apenas um recuo, porque ele está acuado, porque tem 35 propostas de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para ir para a votação na Câmara. Não foi nenhuma ainda, porque o Bolsonaro está comprando
o terço de votos de que ele precisa dos seus antigos companheiros do Centrão. Ele está protagonizando o filme A Volta dos que Não Foram. Os seus amigos do Centrão, que ele está nomeando para administrar 86 bilhões de reais de dinheiro nosso, esse bando de ladrões do Centrão, ele vai conseguir com isso o terço que ele precisa, como o Temer conseguiu, para evitar o impeachment, para evitar ser processado, a não ser que haja um cataclisma político pela exibição desse vídeo que é gravíssimo. Bom, e eu quero só lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia, talvez chegando ainda ao pico, e nós não temos um ministro da Saúde. Ele nomeou um general, e o general se comporta como um capelão. Ele foi nomeado para ser ministro da Saúde e se comporta como se estivesse sendo nomeado para ser capelão. O general capelão, que disse que contra o coronavírus vamos rezar. Bom, vamos rezar. Vamos rezar para que os heróis da democracia deixem de ser covardes e façam o que têm de fazer com esse governo que está nos matando. E ainda diz que tem mais gente morrendo de susto, de pavor, do que do novo coronavírus. Que, aliás, não precisava tirar a parte que o Ernesto Araújo falou mal da China. O Ernesto Araújo já falou mal da China várias vezes. A China já sabe disso, a China já vai retaliar o Brasil mesmo. Bom, então é isso aqui. Repito aqui o meu aplauso ao Celso de Mello e a minha crítica aos poltrões da República das Bananas do Vale do Ribeira, que não têm coragem de fazer o que é preciso fazer, porque não dá mais para tolerar um intolerável. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.